Queridos irmãos, que bom é podermos estar aqui juntos no nosso lar cristão Maria de Nazaré. E a doce figura de Maria nos acolhe. Recebe a cada um de nós, através dos mentores desta casa, que aqui já chegaram há algumas horas e nos esperam para nos abraçar, para nos acolher. E esse acolhimento reflete a doçura dos olhos de Maria. E nós agradecemos. Vamos reunir o amor dos nossos corações, o desejo de cada um de nós por nos esclarecermos sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Tudo nos leva a nos harmonizar, a agradecer a Deus, nosso Pai, porque estamos saudáveis, porque podemos vir, porque nos encontramos e porque nestes instantes em que estaremos juntos, esta única vibração que nos une, que é a vibração do bem, que é a busca da verdade, da serenidade e da fé, isso que nos move e nos fortalece, porque Jesus está conosco e juntos, agradecidos a Deus, amorosos e esperançosos, nos fortalecemos, nos alegramos, nos tornamos mais conscientes do que seja essa nossa vida aqui na Terra, e então caminhamos em paz e alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus. Gente, que bom que nós podemos nos reunir novamente hoje. Eu disse a vocês que hoje nós finalizaríamos aquela conversa a respeito do tema da obsessão, não é? Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque semana passada eu trouxe o livro dos Espíritos, aliás, o livro dos Médiuns, né? E esse tema da obsessão está lá no livro dos Médiuns. Agora tem esse livro aqui, A Obsessão, que é o mesmo, é o Kardec que está nos dizendo
todos os conceitos e tal. E ele vem separado assim, por quê? Porque ele tem muitos casos, ele conta muitos casos de obsessão, de possessão, subjugação. Então, ele é muito interessante. Se alguém uma hora quiser ler também alguns casos específicos, pode aproveitar por este livro aqui, tá bom? Então, lembram-se que nós falamos na semana passada sobre o processo obsessivo, mas lá no livro dos médiuns, o processo obsessivo, ele se direciona especificamente para os médiuns de trabalho, né? E eu quis conversar com vocês hoje a respeito dessa influência quando não é num médium de trabalho, que alguns de vocês não são médiuns de trabalho, não é? Então, será que só o médium de trabalho que é passível da obsessão? Nossa, Joeli, esqueci disso. Tá. Então, vejam bem, lá no livro dos médiuns, Kardec fala diretamente sobre essa preocupação, né, com os médiuns. Por quê? Porque o livro dos médiuns é um dos livros base da doutrina espírita e em todos os livros, em todo o início do espiritismo, Kardec tinha muito cuidado em explicar realmente o que era aquilo, porque era uma doutrina nova, eram conceitos novos e muitas pessoas ficavam ainda naquele tempo, acho que hoje também, assim, achando que se tornassem médiums, se tornassem espíritas antes de se tornarem médiums, né? Estariam correndo riscos, porque acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Isso. Nossa, você vai começar a estudar essas coisas sobrenaturais, isso é perigoso, você vai ficar louco. Vocês já ouviram isso? Ai, quem não ouviu, né, gente? Porque isso leva a pessoa a fazer isso. Depois, se você para a doutrina, sua vida dá para trás. É assim que a gente ouve. Você mais ouviu isso, Sandra? Olha só. Então, ainda bem que eu não ouvi muito, viu? Porque eu também não dava muito ouvido para as pessoas, porque senão... Então, gente, lá no livro dos médiuns, fica assim muito direcionado. Olha, os médiuns de psicofonia, de vidência, o que pode acontecer e tal. E nós falamos disso, né, semana passada. Agora, eu quis falar com vocês hoje sobre nós, como nós podemos também sermos envolvidos por um espírito aí hipócrita. O Kardec nos fala que a pior perdi a palavra, né? Não. Que o pior defeito de caráter é a hipocrisia desses espíritos que vêm para nos obsediar. Então, que os espíritos, os ignorantes, não são tão maldosos quanto os hipócritas, não é? E a gente sabe muito bem que é isso, né? Quando a gente convive com uma pessoa aqui na Terra e a pessoa nos engana, assim, descaradamente, né? Nos bajula, nos isso, nos aquilo, e daqui a pouco dá um chapéu na gente, e a gente sabe quanto isso é doloroso e faz com que a pessoa ela se sinta muito desprotegida e muito até sem fé, muitas vezes, né? É muito difícil ser enganado, né? Muito difícil, eu acho, né? Uma pessoa que vem na nossa vida se passa por uma pessoa decente, uma pessoa que te respeita, te ama e daqui a pouco te dá um baile. Que negócio é esse, né? Passa uma rasteira, isso, Graciete? Bom, então, veja bem, Kardec aqui, ele reafirma que é muito importante, primeiro, que a gente pense nisso. Então, nós vamos pensar aqui, ó, nós na nossa vida, lá na nossa casa, no trabalho, na nossa vida em sociedade, como é que nós podemos ser envolvidos por esses espíritos e chegarmos a ter um processo obsessivo? Então, é isso que a gente vai falar hoje.
Então, Kardec vem lembrando sempre que nós temos que ter certeza, não é? Nós sabemos disso, que nós somos rodeados, o mundo material está cheio de espíritos aqui na Terra. E esses espíritos, eles podem ser bons ou maus. Bons no sentido de corretos e maus no sentido de maus mesmo, né? Espíritos ignorantes que agem não em vista do bem e da verdade, mas em vista de se saírem bem, através do egoísmo, através do orgulho, através de enganar os outros. E muitos desses espíritos fazem isso por brincadeira. Sabe aquela história de não ter o que fazer, né? Outros fazem porque têm este caráter, né? Eram assim quando estavam na Terra, desencarnaram e são hipócritas e eles querem mais ver o circo pegar fogo, como a gente diz. Vamos nos lembrando também daquilo que Kardec nos disse na semana passada, no seu texto, que nós podemos ser envolvidos por esses espíritos. O que move um espírito a nos obsediar? Pode ser por vingança, né? Algum espírito que tenha convivido conosco nesta encarnação ou encarnações anteriores e que guarda uma mágoa muito grande da gente. E aí esse espírito, ele se aproxima e ele vai dando um jeitinho de nos passar algumas ideias que não são nada interessantes para nós, mas sim para eles, não é? E assim vai. Então pode ser por essa vingança, pode ser também simplesmente por maldade, não é? Simplesmente por maldade. Pode ser que esse espírito, ele admire você e aí ele fica com uma inveja danada e ele também quer ficar junto de você e começa a introduzir algumas ideias na sua cabeça. Nossa, Irene, mais fácil assim? Não, não é fácil assim. É fácil se nós permitirmos. Veja, nenhum espírito vai nos obsediar, nenhum espírito vai nos levar a fazer isso ou aquilo, se nós estivermos seguros da nossa consciência, do nosso conhecimento. Se nós permanecermos aprumados, não há este risco. Então veja, depende muito de nós, depende tudo de nós, não é? E quanto mais nós estivermos alinhados com uma vibração positiva, em generosidade, em amor, mais nós vamos perceber se algum espírito desse se aproximar de nós. Porque assim, não tem nada a ver com a gente. Sabe quando você conhece uma pessoa, vamos supor, no seu trabalho aparece um colega, né, recente, que chegou à empresa recentemente, ou numa roda de conversa com outros amigos, e o santo não bateu. Né? A gente fala, o santo não bate. Sabe? Tem uma vibração ali que... Então, nessa situação, o que nós temos que fazer é estar atentos. Por que será que o santo não bateu? Será que eu estou rejeitando por algum motivo que está lá dentro de mim? E que eu estou rejeitando por isso, estou receoso, estou me sentindo menos, eu estou com inveja, eu estou, sei lá, 1000 motivos, ou não. Então, nós sempre temos que observar, né? Falamos aqui semana passada no orar e vigiar. Então, assim, vamos observar, vamos sempre pedir a proteção divina, que nós temos essa proteção, mas ela também não é imposta a nós. Nós podemos escolhê-la ou não, não é? Então, gente, a partir daí é sempre pensar nisso. Olha, nós estamos rodeados de espíritos e eles podem interferir na nossa vida ou não. E, então, algumas pessoas falam assim, nossa, meu Deus, mas isso é muito perigoso. Mas nós estamos rodeados de espíritos encarnados também, isso também é muito perigoso, não é? Então, a vida aqui no planeta Terra é esta. O planeta Terra é um planeta de provas, de expiação. Todos nós que estamos aqui somos farinha do mesmo saco.
nós temos umas virtudes e umas invirtudes, todos nós. Então aquilo que pode parecer que eu tenho mais do que você tem outras coisas muito mais que eu não tenho ainda, que eu não aprendi ainda. Então por isso é que esta convivência é ideal para a evolução. Por isso é que nós estamos aqui, não é? A partir das reencarnações que nós vamos nos depurando. E a vida em sociedade, com o seu núcleo primeiro na família, é que vai possibilitar para nós todas as circunstâncias para esta evolução, não é? Então eu só vou ler aqui para vocês o que o Kardec, a definição de Kardec, e depois vamos adiante. Então Kardec diz assim: a obsessão é a ação quase que permanente, permanente, de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. Tá? Então, quase incessante, né? Para que você faça isto ou aquilo. Quando é que a gente faz isso ou aquilo que o outro está falando? Quando nós não temos segurança, nós não temos certeza, não é? Então a gente pega e a gente se deixa levar pela outra informação. A estreita subjugação é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoas mais desarrazoadas ações e, por vezes, as mais contrárias ao seu próprio interesse. Então, esse é o ponto máximo da obsessão, não é? A subjugação. A fascinação é uma espécie de ilusão produzida ora pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos. E essa ilusão produz um logro sobre as coisas morais, falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Bom, então vamos lá. Nós vimos que tem a obsessão simples, é quando você começa a ter umas ideias assim, vem umas ideias na cabeça, mano, de onde surgiu isso? Uma ideia totalmente contrária do que é aquilo que eu penso, não é? E nós temos que ter muito cuidado, porque na nossa vida atribulada, e hoje nós sabemos, por exemplo, que a depressão, a síndrome do pânico estão muito comuns, não é? A vida muito agitada, a vida nos solicita muito, então o ser humano perde o seu eixo e aí vem esses pensamentos. Esses pensamentos podem vir. Eu vou contar para vocês um fato que ocorria comigo. Quando eu estava grávida do meu quarto filho, eu trabalhava aqui na Santa Cecília e eu morava aqui na Barra Funda. E se eu viesse a pé embaixo do viaduto, falava assim, ó, você joga embaixo desse carro. Falava para mim, claramente, eu tinha essa, tá? Se joga embaixo desse carro. Olha, gente, se a gente não ora, se a gente não se cuida, a gente vai, não é verdade? E eu não estava com problema nenhum, assim, nada que tivesse me agoniando, não. Mas eu tive esse chamamento, esse envolvimento. Deus me livre, ainda bem que eu já orava bastante e Jesus me salvou. Então veja, nós, nessa nossa vida, em algum momento, gente, esse espírito que está ali, que está te observando, ou que quer fazer uma gracinha com a sua vida, ou que quer de qualquer maneira te prejudicar por uma vingança, ou o que quer que seja, ele só vai conseguir se você permitir. Então, ai meu Deus, vou rezar de noite, não vou permitir. Nós somos frágeis. Todos nós somos frágeis e todos nós temos um momento em que a gente fica à mercê. Então nós temos que ter cuidado. Vamos observar quando vem alguns pensamentos assim que não tem nada a ver. Por que esse pensamento veio para mim? Por quê? Então o que eu vou fazer na hora? Eu vou orar,
eu vou me conectar, eu vou dizer, olha, não, isso não é meu, isso não me pertence e eu não quero saber deste pensamento. Então, normalmente, isso pode nos acontecer assim, vai de manso, sabe? Acontece e dali uns dias vem de novo um pensamento. Mas, gente, a coisa mais corriqueira, não precisa ser pontual, como a história do se joga debaixo do ônibus, né? Que eu tive. Não precisa ser assim pontual. Isso, eu digo pontual porque eu tive isso umas 3 vezes. Mas pode induzir você a dizer palavrão, induzir você a ser sarcástico com outro, induzir você a não dar atenção para uma pessoa como você deveria dar. Ou sabe aquela coisa de sua mãe, por exemplo, que te faz uma solicitação e você fala, ai meu Deus, de novo? Não é? Quando o seu comportamento deveria ser outro. Ou que alguma coisa acontece no seu trabalho e você logo já começa a tudo reclamar. Quando a paciência da gente está por um fio. Vamos prestar atenção nisso, não é? Então, pode ser um processo obsessivo aí que venha uma ideia? Pode. E pode ser também que você não esteja bem, né? Emocionalmente, psiquicamente. Então, por isso que a doutrina nos pede muito para que a gente se conheça. Nós nos conhecemos, sabemos como nos pautamos. Então, a coisa começa a se repetir de uma maneira assim esquisita. Vamos ficar atentos. Não é? Quando isso acontece de uma maneira que interfere muito no nosso pensamento e nós ficamos assim alucinados com aqueles pensamentos, então nós temos uma fascinação, nós estamos sob uma fascinação. E aí é muito comum a gente perceber essa fascinação naquelas pessoas que elas ficam fanáticas. Gente, como é que tem gente fanática nesse mundo? Sabe uma pessoa que ela não pensa mais um passo, ela só pensa aquilo? E às vezes, quando a gente conhece a pessoa de tempo, a gente vê que a pessoa não era assim. Ela tinha os pontos de vista, mas ela não era um fanático sobre um determinado assunto. E aí ela passa a ficar fanatizada por aquele assunto. Seja o assunto que for, gente. Sabe? Seja religião, seja futebol, seja política. Não tem gente que briga por causa do Corinthians? Mata. Tem. Chegou a matar, né? Tem. Mata. Vocês veem lá no Oriente que se mata em nome de Deus. Veja o que acontece lá em nome de Deus. A pessoa precisa ser muito forte para fazer uma coisa dessa, né? Achar que ela pode ter essa atitude salvando o outro em nome de Deus. Em nome de Deus ela vai matar. Olha isso, gente. Isso é um fanatismo, não é? Então vejam, nós temos que ter muito cuidado com os nossos conhecimentos, né? Lá no livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, ele diz assim, que a nossa evolução aqui no planeta Terra, ela se dá através do conhecimento. Então, é uma condição intelectual, em primeiro lugar. Você vai conhecendo. E depois, a nossa moral, ela começa a mudar através desse conhecimento. Então, olha a importância de conhecer, a importância de estudar, não é? Não só as coisas da nossa religião, mas de um modo geral, nós queremos saber, aquele espírito que ele reencarna e ele vive ali naquele rame-ramo daquele dia, e não se aprimora, ele vai encarnar e desencarnar num padrão muitas vezes, nesse aspecto da intelectualidade. Então nos é dado conhecer. Olha, e hoje em dia não tem como a gente dizer que não sabe como. Nossas telinhas tem tudo, gente. Tudo, absolutamente tudo.
o certo e o errado, mas tem. Então nós podemos. Quantas ações existem no mundo, vamos falar aqui da nossa cidade, em benefício das pessoas. Todo tipo de benefício, quer seja intelectual, quer seja material, em medicina e etc. Todos podemos agregar conhecimento, todos podemos ser atendidos nas nossas necessidades. Então não tem desculpa hoje mais para não se saber, não se aprender. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com essas ideias que nos vêm à cabeça, com esses pontos de vista, não é? Nós podemos observar hoje na mídia como está difícil a gente ter notícia. A gente não sabe no que acreditar que está falando, não sabe o que é verdadeiro, não é? Porque as fake news estão por aí sob todos os aspectos e dos diversos assuntos. Nós não sabemos. Sabe o que me aconteceu hoje? Eu achei tão fantástico isso. Eu quase não tenho, eu adoro ouvir rádio. Eu sou uma pessoa ligada no rádio, gente, incrível. Sabe, 24 horas por dia, assim, eu gosto de ouvir. Mas ultimamente eu não tenho ouvido nenhuma notícia, eu não quero mais. Porque é tão escandalosa a situação dessa mídia que eu vou contar para vocês. Então eu tenho o hábito de ouvir uma rádio específica, eu acordo e eu vou tomar meu café e já ligo o meu rádio para ouvir. Mas eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal. Porque tem uma repórter, que eu não vou dizer o nome, lógico. Olha, aquela moça, o dia que o Bolsonaro morrer, aquela moça não tem mais o que fazer na vida? Não tem, porque tudo nesse mundo que acontece, desde a queimada em Minas Gerais, até o Afeganistão, até a Inglaterra, que não sei o quê, é culpa dele. Eu não sou Bolsonaro, não sou nada, tá, gente? Eu sou espírita, eu sou de Jesus, eu não tenho partido político, eu tenho partido do Brasil. Então, aquilo começou a me fazer mal, porque eu ficava com raiva da moça. Eu tinha vontade de chacoalhar aquela moça lá dentro do meu rádio, dizer assim, não é necessário fazer só isso. E aí hoje, quando eu levantei, então eu estou escapando dela, eu sei que ela entra às 9, às 9 eu já não ponho mais nessa rádio, sabe? E hoje eu coloquei numa outra rádio, mas eu fiquei tão feliz. Assim, e no dial eu fui girando e caiu numa rádio lá, né? Então estava falando, estava sendo noticiário, eu falei, deixa eu ouvir isso aqui. Mas eu fiquei tão feliz, porque eram uns radialistas, oi? Não, eram isentos. Então dava uma notícia, um repórter fazia um comentário, o outro fazia outro comentário, o outro fazia outro comentário, e assim, pró e contra. Então assim, nós temos que pensar, nós temos o direito de ser pró ou contra. Nós temos esse direito. Agora, uma pessoa, essa moça está obsediando o povo. Essa radialista, ela está obsediando o povo. E eu escapei, vocês viram. Mas olha, gente, uma bobagem isso, né? Uma coisa simples. Mas eu fiquei tão feliz, porque eu falei, nossa, graças a Deus, nem tudo está perdido. Porque é muito terrível, gente, alguém que fica falando a mesma coisa, e fica falando a mesma coisa, e fica... Sabe, esse mundo é tão rico, é tão amplo, tem tanta coisa. As nossas entidades têm nos dito, olha, não se deixem levar por esse astral que está aí, não é? Porque está existindo uma briga, como eles dizem, de cachorro grande, e fica todo mundo ali, encolhido embaixo, com medo, sabe? Com medo da inflação, com medo da Covid, com medo, e o pessoal lá se agredindo por interesses deles, simplesmente, não é? Que triste, isso é obsessão. Que é isso? Não é? Então vejam, vamos ter cuidado com aqueles pensamentos que vêm e que a gente vai assumir essas verdades sem a gente refletir.
não é? Vamos ter cuidado com isso. E depois ainda um terceiro estágio, que é a subjugação, que isso é muito triste, gente. É muito triste porque na subjugação você perde totalmente a sua vontade. Não tem razão, não tem vontade, você fica um joguete na mão do espírito. Não é? Então, você tem uns tiques nervosos. Uma pessoa... Eu vi uma vez um moço obsediado. Gente, 5 homens não eram capazes de segurá-lo. Da força que a pessoa tinha. E ela quebrava tudo, ela jogava tudo. Isso é uma pessoa totalmente subjugada por um espírito. Não é? Então, é preciso que nós tenhamos conhecimento disso. Não sabemos disso para ficarmos com medo. Não, mas nós temos que ter conhecimento disso, porque isso pode acontecer com qualquer um. Ah, mas então, ai que medo, então não quero nem saber disso. Não, vamos saber. Da mesma maneira que nós sabemos das doenças que existem, nós sabemos do Alzheimer, nós sabemos do câncer. Então, vamos nos preparar para a gente fazer o nosso melhor para não chegarmos nesse ponto de termos essas coisas, não é verdade? Espiritualmente falando, nós somos espíritas, né? Nós temos que saber, nós temos que conhecer. E Kardec fala lá no Livro dos Médiuns que esses alertas, esse esclarecimento que ele traz, que os espíritos trazem, e ele colocou nos livros básicos da doutrina, são para que nós tenhamos conhecimento. E não vamos dizer que a gente errou por desconhecer. Então são alertas, olha, isso existe, mas não necessariamente nós vamos ter que vivenciar isso. Muitas vezes na casa espírita chegam pessoas que estão bastante obsediadas. Eu falei com vocês semana passada sobre as pessoas que tinham um encosto, né? A diferença, é muito importante a gente saber essa diferença aí. O encosto pode se dar de um espírito conhecido seu, que desencarnou, e de um espírito que você não conheceu, mas que ele está ali no ambiente e ele começa a te envolver e você está ali. Então, o encosto não é necessariamente essa questão obsessiva. O espírito está ali e você chega e ele simpatiza com você, ou ele acha que você pode ajudá-lo de alguma maneira, e fica assim. E você prende esse espírito. A partir do momento que você acata ou começa a sentir tudo aquilo e não pensa, gente, pensa, tem que pensar. Não, isso aqui não é meu, isso aqui não tá legal. Né? Ainda tem alguns relatos aqui nesse livro que dizem, que contam uns processos obsessivos, assim, os sintomas que começam todo dia na mesma hora. É muito comum isso, sabe, gente? E a hora boa é a tardezinha. Hora boa de aparecer. Sabe aquela dor que aparece em você sempre na mesma hora? Sabe aquela fraqueza ou aquele mal-estar que te acontece sempre na mesma hora? Presta atenção. Mas que raio, só dá essa dor na perna às 6 da tarde? Que negócio é esse? O que está acontecendo? Não é? Então, por isso que nós temos que nos conhecer, nós temos que nos saber. Começa a aparecer coisas estranhas, vamos investigar, vamos ver o que é isso, não é? Então, como nós já falamos, o encosto é aquele espírito que ele está aqui, ele desencarnou, mas ele está aqui em volta de nós, perto de nós, não é? E a gente vai percebendo aquilo e a gente vai ficando naquela vibração, não é? E a casa espírita recebe essas pessoas que estão passando por esse processo de encosto e tem um tratamento espiritual. Então, um mentor espiritual vai ver exatamente o que é aquilo, esse espírito vai ser doutrinado carinhosamente, vai se explicar para ele que ele não precisa mais ficar aqui, que ele já está numa outra dimensão, então que ele precisa se apoderar dessa nova vida dele, e aí ele vai feliz e a gente vai feliz também. Esse caso muitas vezes acontece, gente, quando uma pessoa desencarna e o parente que ficou aqui, a esposa
ou a mãe, ou o filho, fica naquela lastimação e chorando e pensando. Então, esse comportamento também dificulta muito para que esse espírito possa seguir, para que esse espírito possa seguir a vivência que ele tem que viver, sabe? Ele vai saber de você? Vai, tanto quanto possível, ou presentemente, ou através dos mentores, esses espíritos encarnados vão saber de você, eles continuam te amando do mesmo jeito, mas nós temos que deixá-los ir, não é? A saudade é um sentimento muito bom, né? Porque a gente só tem saudade do que foi bom, não tem saudade do que foi ruim, mas vamos deixar que eles possam ir, não é? E vamos ter cuidado também com esse encosto. Sabe quando alguém começa a tomar muito conta da nossa vida, que a gente fala, ô encosto, não é isso que a gente fala? Isso pode acontecer também, gente, esse processo de obsessão, de encarnado para encarnado. Por quê? Porque é um processo dessa aproximação de espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, nós podemos obsediar um espírito desencarnado, não deixando ele partir, e nós podemos nos obsediar aqui também, sabe? Algumas vezes na vida a gente já passou por isso. Sabe quando você se encanta com uma pessoa e você quer viver ela, não é? Aquelas paixões, não é? Esses crimes passionais que acontecem, o que é isso? É um processo obsessivo. E a coisa desencadeia assim numa avalanche. Não é verdade? Como é que você pode achar que você só vai ser feliz com aquela pessoa? Ou que aquela pessoa não pode fazer nada, que você que vai comandar a vida, os atos daquela pessoa. Isso é um processo obsessivo. Então nós temos que estar atentos, não é? E esses processos obsessivos que chegam na casa espírita, eles são muito comuns, né? Então muitas vezes, gente, é um médium, todos somos médiums, mas é um médium que tem uma mediunidade ostensiva e que até o momento ele não foi chamado, né? A vida não levou ele para cuidar daquilo. Então, muitas vezes, esse médium, ele começa a ser muito envolvido. É muito comum na casa espírita chegar pessoas que daqui a pouco, quantas vezes isso já aconteceu? A gente está aqui nessa conversa, né, nesse encontro, e a pessoa ali começa a receber um espírito. Geralmente esse espírito obsessivo, ele é muito espalhafatoso, né? Ele faz muito barulho, Por quê? Porque ele toma o corpo desse espírito encarnado e aí ele vai fazer o que quer. Porque essa parte motora, ela fica inconsciente. Então ele pode pular, ele pode rolar pelo chão, isso já é um ponto máximo, né? Já é uma subjugação. E muitas vezes o médium de trabalho, ele conhece a sua capacidade mediúnica dessas situações. Por quê? Porque ele tem essa condição mediúnica de trabalho, que ele necessita se alertar para isso, e muitas vezes ele já teve uma percepção, mas a vida vai e a pessoa não dá atenção àquilo. E aí, como ele é um médium de trabalho, ele tem uma mediunidade muito aguçada, ele é um para-raio. Vem tudo quanto é tipo de espírito. Ah, mas e o protetor dele está onde? Está lá. Mas ele vai atrair, ele vai deixar chegar aquele que está na vibração dele. E muitas vezes vem esse espírito obsessor para alertá-lo mesmo, mexe muito com a vida da pessoa. Não são todos os médiuns de trabalho, gente, que começam uma vida de mediunidade ativa desta maneira, mas muitos são, pode acontecer. Então, o que acontece? Vamos falar como nós tratamos isso. Então, o médium vem para a casa espírita, a pessoa vem para a casa espírita
Então, num atendimento com os mentores, se verifica que ali existe um processo obsessivo, então vamos tratar esse processo obsessivo. Como vamos tratar? Depende de em que ponto está isso atingindo esse médium, né? Se ele está muito envolvido, então vamos a um tratamento mais permanente, né? Sempre é observado para essa pessoa orar muito, como para todos nós, orarmos, mantermos os nossos pensamentos positivos, com fé, com esperança. Mas tem hora que não dá, tem hora que a gente sabe que não dá. Quando não der, gente, abre o evangelho em qualquer página e lê em voz alta. Esse espírito vai ouvir também. E daqui a pouco ele vai achar que você é tão chato, que você só fala isso, que ele vai embora. Igual aconteceu lá no rádio com a moça, eu saí fora. Entenderam? Então veja, esse espírito obsessor, ele vai ser doutrinado. O que é essa doutrinação? No trabalho espiritual, os médiuns que estão ali juntos com o mentor vão orientar esse espírito, dizer para ele que ele não precisa de nada disso, que ele tem que se assenhorar da sua própria existência. Então que ele também se conduza aonde ele deve estar, ele sempre vai ser atendido, sempre vai ser ajudado, não é? Essa ajuda começa aqui na casa espírita mesmo, porque na semana que vem ele vem de novo, ele é orientado para ele não se aproximar dessa pessoa em qualquer momento, em qualquer lugar. Não, aqui na casa espírita você pode vir. Quando você quiser, você pode vir aqui, que aqui nós vamos te acolher, nós vamos conversar, nós vamos te ajudar. Mas não faz isso lá na rua, lá no trabalho da moça, não pode fazer isso, não é? Gente, é muito constrangedor uma pessoa ter um ataque desse em público. Vocês já viram? Eu já vi. Sabe, você está lá no seu trabalho, aí a menina... Eu falo menina, né? Qualquer um, pode ser um homem, não é? O espírito obsessor chega ali, incorpora e ela não é ela, né? Não é ela. Ela pode falar numa língua estranha, pode falar coisas estranhas, muda a feição totalmente. Ela pode não conseguir andar, tudo pode acontecer. Esse é um processo obsessivo de subjugação, não é? Então, quando essa pessoa vem para a casa espírita para ser atendida, então esse espírito ele vem também, e como aqui o ambiente é propício a ele, ele se manifesta e ele começa a ser doutrinado, explicando para ele que ele não precisa daquilo, que ele não deve fazer aquilo, dos riscos que ele está correndo, que ele está fazendo a pessoa correr. Se tem algum mal entendido de outras vidas e tal, que ele pode conversar, que ele pode falar. Falamos do Evangelho de Jesus. Isso tudo, gente, se há um processo de subjugação, às vezes demora mais de 1 ano. Sabe? Mas a casa espírita está sempre firme, semanalmente ali, para receber aquela pessoa, para orientá-la. Então a pessoa também tem que ter boa vontade. Tem que ter boa vontade de querer melhorar. Porque a melhora, às vezes, ela é um pouco demorada. Se é um caso mais simples, ela é mais rápido que isso acontece. Mas se não, pode demorar até mais de 1 ano. E aí, o que é recomendado para essa pessoa? As preces, manter uma vibração positiva. A casa espírita ajuda de todas as maneiras, através de livros, através de orientação, através de receber essa pessoa no trabalho espiritual e ela ali dá passagem para esse espírito e esse espírito ser, então, orientado, tá? Então, nós não temos que temer, nós temos que conhecer para, com o conhecimento, viabilizarmos, então, uma cura desse processo obsessivo. Aí, depois, isso vai ser recorrente, né? Curou... Daqui a pouco pode acontecer de novo? Não, não pode. Às vezes um processo obsessivo ele é muito pontual, ele ocorre e acabou. Ele foi esclarecido, foi curado, agora é orientado tanto para o espírito encarnado como para o desencarnado,
a manter uma postura no bem, uma postura na verdade. Então, muitas vezes vem uma pessoa que não é espírita. Sabe quando a gente já tentou tudo e não dá, então a gente vai no espiritismo, né? A pessoa não é espírita, não tem problema, pode ir para a sua religião, retornar para a sua religião. Mas saiba que, se você precisar, nós estamos aqui. Né? Os trabalhos espirituais não são para reter ninguém aqui. Né? A doutrina espírita deixa isso muito claro. Você é livre de pensamento. Você vai pensar e vai aceitar aquilo que a sua cabeça está dizendo para você. Porque agora a gente vai orar, porque daqui a pouco a gente vai para casa e a gente vai dormir e a gente vai sair daqui, ó, legalzinho. Quantos anos você tem? 5. No meu aniversário eu vou fazer 6. Putz, você é muito velho, meu! 6 anos? Uhum. Você é muito grande. Uhum. Ai, que delícia. Então nós vamos orar. Nós vamos orar e depois você vai fazer o Pai Nosso, combinado? Uhum. Nós vamos orar, queridos irmãos. Vamos todos orar, agradecer a Deus, porque podemos estar aqui juntos. Juntos nos refazendo das nossas imperfeições, ajustando aquelas coisas que nós ainda não sabemos. E fazemos tudo isso confiantes de que o Pai cuida de nós. Nós temos a proteção divina total e em todos os momentos da nossa vida. Mas o Pai, que é generoso, que é justo, nos permite escolher os caminhos que vamos percorrer. Por isso é que peçamos ao Pai para que Ele nos ajude sempre através dos nossos anjos guardiães, para que os nossos passos nos levem ao caminho da evolução. E que através deste caminho sejamos alegres, prósperos, generosos. Que a vida seja para nós uma bênção. Que Jesus, o governador da terra, pegue este amor que nós temos no nosso coração e junte-o ao seu divino amor e espalhe paz, esperança e amor por toda a terra, pelos hospitais, nas famílias, nos campos de guerra. Que leve o nosso amor aos mandantes de cada nação, para que tenham seus olhos voltados para o ser humano e que façam o melhor para a evolução de todos nós. Pode orar. Uhum. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o nosso bem, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Amém.